Vamos dar continuidade, então, à análise dos versos do Vigyan Bhairavi Tantra. Então, já tem vídeo aqui no canal explicando um pouco, fazendo uma introdução a essa escritura. Também tem a análise dos outros versos. Então, a gente fez a análise dos versos que tem alguma técnica. E hoje a gente vai fazer a análise do verso 30, que vai trazer, então, esses 12 chakras. Então, tem uma versão da tradução do Daniel Odier que é: medite nos 12 centros de energia, nas 12 letras relacionadas, e libere-se da materialidade para alcançar a sutileza suprema de Shiva. A versão do Roberto de Andrade Martins. Os 12 sucessivos correspondem aos 12 fonemas. Libertando-se gradualmente das condições materiais, atinge-se o sutil e supremo e a identificação final com Shiva. E essa versão aqui do Christopher Wallace, essa tradução, existem 12 desses centros em sequência, devidamente associados a 12 vogais. Ao fixar a consciência em cada um, em formas sucessivamente grosseiras, sutis e supremas, e então abandonar cada uma delas, no final, Shiva. No final, a pessoa conhece Deus. Então, aqui também tem algumas análises do Christopher Wallace explicando do que se trata esse verso. Então, nesse verso, obtemos uma descrição do sistema de 12 chakras, que é exclusivo do Vigyan Bhairavi Tantra, mas tem forte sobreposição com muitos outros sistemas de chakras. É a prática de instalar as vogais sânscritas nos 12 chakras para ativá-los, purificá-los e recalibrá-los. Também tem um trechinho aqui do Ranjit Chaudhry. Ele fala para entrar no vazio, no silêncio. Então, ele dá algumas indicações de como a gente fazer essa prática. Então, primeiro, só olhar para a vogal, depois dizer em voz alta, observar as vibrações sutis, observar a sensação conforme o som termina, e depois meditar no silêncio após o término da vibração. Então, qual é a prática aqui? Você começa da base e vai até o chakra da coroa usando as vogais sânscritas. Por que usar as vogais sânscritas isoladamente? Porque as letras do alfabeto sânscrito são consideradas mantras. O alfabeto sânscrito é chamado de mátrica, a matriz, mas também a mãe divina. Também é chamado de Sabdarashi, a massa dos sons. Os próprios fonemas do sânscrito são considerados pulsações sagradas, vibrações, unidades mântricas, por assim dizer. Então, aqui tem essa ilustração desses 12 chakras, que é do Christopher Wallace, está disponível no site dele. Então, são esses 12 pontos que a gente vai se conectar, que a gente vai mantrar, que a gente vai focar nessa prática. Então, tem alguns aqui que são os mais conhecidos, né? O Muladhara, o Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. Tem alguns a mais aqui também. Então, aqui tem uma sugestão de prática do Christopher, que ele fala: feche os olhos, adote uma postura ereta e estável, deixe o corpo mais imóvel possível, coluna reta. Você colocará sua atenção em cada um desses 12 chakras, um de cada vez, e emitirá a vogal sânscrita associada a esse chakra. Absorva sua atenção nesse chakra, o máximo que puder, enquanto sente, se possível, que a vogal está realmente ressoando ali. Primeiro, sinta ou imagine o Muladhara Chakra como uma pequena esfera pulsante de luz no assoalho pélvico. Se ajudar, faça um suave Mula Bandha para ativar o assoalho pélvico. E, em seguida, concentre-se nessa energia pulsante, suave e sutil no assoalho pélvico. A vogal para o Muladhara Chakra é A. A primeira vogal do alfabeto sânscrito e o som mais simples em qualquer idioma é este, A. Se quiser repeti-lo várias vezes, tente senti-lo no Muladhara Chakra e imagine-se tornando-se mais brilhante, mais radiante, livre de qualquer coisa que possa ter entrado ali e impedido a sua luz. Quaisquer bloqueios são removidos do chakra à medida que você repete a sua vogal e o sente crescer mais brilhante e forte. Repita esse processo para cada chakra, seguindo o diagrama. Observe que o Kanda, na parte inferior do abdômen, não faz parte do popularmente conhecido sistema de 7 chakras. Nem o chakra palatino, logo acima do céu da boca, nem o Lalata chakra, atrás do meio da testa, nem os 2 chakras acima da cabeça. Então, aqui tem as vogais relevantes. Então, A, I, U, E, Ai, Ou, Au, A.
Então, eu vou deixar na descrição o vídeo dele que ele vai emitindo. Então, essa pronúncia aqui das vogais sânscritas para a gente é, aprender como faz e depois fazer sozinho. Então, dos 15 ao 30 minutos do vídeo, o vídeo tem 40 minutos. Então, dos 15 ao 30, ele vai conduzindo essas vogais. Então, acho que é interessante para a gente captar como que se fala, né? Essa pronúncia certa. Então, vou deixar aqui na descrição para vocês verem. Então, tem aqui a continuação. Ao final da prática, sinta ou imagine todos os 12 chakras, mais brilhantes, mais radiantes, livres de quaisquer bloqueios, brilhando intensamente, enviando raios de luz em todas as direções, todos os 12 chakras. Da base até o topo da cabeça, você deve ser capaz de mantê-lo em consciência simultaneamente, sem olhar para o diagrama. Ou você ainda não está praticando, você ainda está ensaiando. Depois de praticar sonoramente, repita o exercício, mas desta vez sem falar em voz alta. Na segunda interação, tente sentir a ressonância das 12 vogais como uma pulsação sutil. Sinta a qualidade da vogal relevante em cada chakra. Você precisa memorizar bem esses sons, caso contrário, não vai funcionar. Se você domina a prática na terceira iteração, ela se torna sinestésica. Luz e som se fundem como uma só realidade. Quando a vibração assume a forma de luz ou energia pura, você não pode fazer isso acontecer, é claro, é algo que você vivencia, mas você pode pelo menos fazer as duas primeiras interações, a sonora e a pulsação sutil. Então, essas são as indicações para essa prática que parece simples, mas é importante que a gente vá decorando. Então, cada um desses 12 chakras, as vogais, essa entonação. E aqui está esse roteirinho que eu sempre deixo para a gente aprender mais sobre cada um dos versos. Então, aqui, o que que a gente pode fazer para interpretar cada um dos versos? Então, os versos, eles contêm técnicas que muitas vezes parecem chaves, parecem mistérios. Então, a indicação do Christopher Wallace no livro O Tantra Iluminado, ele fala primeiro, ressoar, adaptar a palavra até que ressoe. Então, é importante, às vezes, você substituir palavras do verso para que isso faça sentido para você. Mas também, no número 2, se familiarizar com as palavras que você não conhece bem, para poder memorizar essa passagem. 3, se perguntar, como eu experimentaria o mundo se eu sentisse a verdade dessa afirmação completamente? Imagine como você agiria no mundo se estivesse vivendo a declaração completamente. Revisar várias vezes ao longo do dia na autorreflexão. Examinar qualquer resistência que você tenha para receber a sabedoria no nível mais profundo do seu ser e indague sobre as razões disso. Deixe ir, mas observe como a sabedoria que você internalizou se revela na experiência da vida diária. Então, aqui alguns passos que podem ajudar a gente a se conectar mais com essa prática. Então, como eu falei, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, é interessante fazer pelo menos por uma semana. Muitas vezes no livro ele indica a gente fazer cada prática pelo menos 6 meses para a gente realmente ter essa vivência, a gente realmente se aprofundar na prática. Mas eu acho que pode ser interessante fazer pelo menos por uma semana para ir entendendo como seu corpo reverbera essa prática.